Agora a gente vai falar de uma outra liga que também teve contratações interessantes, que é uma liga não tão badalada, nem nada, mas é a Eredivisie, o campeonato holandês, que também a gente vai ver aqui tem times legais, né? Começando pelo atual campeão, o PSV, que na primeira rodada vacilou, empatou o jogo, né? E o PSV, então, que teve contratações aí do Sven Mians, que é um jogador do AZ que se destacou muito na temporada passada. Ele teve muitas participações em gol, acho que até 30, né, participações em gol, pelo que eu vi aqui, pelo AZ na última temporada, né? O Felipe Kostic, que esse todo mundo conhece, né? O sérvio, joga muita bola. Não deu tão certo como se esperava na Juventus, mas é um jogador que pode render muito bem, tanto como lateral esquerdo, como um ponta. É um cara que é muito agressivo pela esquerda do campo. Teve muitos problemas de lesões, mas se melhorar, ele volta a ser um grande protagonista, né? Esse Kodai San, um jovem japonês que jogava no NEC, que foi muito bem no passado. E o Kovar, né, que é o goleiro do Leverkusen, um goleiraço, né? O PSV que perdeu o seu goleiro, mas que também repôs aí com um goleiraço agora, né? Quem saiu aí foi o Saibari, né, que foi pro Bayern de Munique, vai ser o reserva do Kane, possivelmente, lá no Bayern de Munique, um jogador que a gente viu na Copa do Mundo jogar muito, jogou demais. Ano passado foi 29 participações em gol, né? E ainda também tem a saída do lateral ali, o Salah-Eddine, que foi para Roma. Possivelmente o PSV tem mais time, né? Tem um elenco já do mesmo treinador aí, o Peter Bosz, que até foi cogitado para ser técnico da seleção holandesa, mas acabou que o Xavi foi escolhido. O cara que já domina esse time, já tem anos de trabalho aí à frente. E o PSV então larga na frente, ao meu ver, apesar de ter empatado na primeira rodada, né? Foi uma surpresa, né? Pontos que ele não perdeu na temporada passada, assim, em casa. E deve ter um passo à frente que os outros times aí nesse começo de campeonato, né? Mas a gente vai ver os outros times aqui fizeram contratações interessantes e vai ser bem equilibrado. Possível time titular aí do PSV com o Kovar, Dest ou o Sidila na lateral esquerda, depende do jogo, né? O Dest mais ofensivo, o Sidila já mais equilibrado, então depende do jogo, ele pode escalar o Sidila ou o Dest. O Flamengo aí, como um zagueiraço holandês, né? O Gazirovski, que é um zagueiro espanhol muito bom. Kostic ou o brasileiro Mauro Júnior, que é um quebra-galho desse time, joga de volante, de lateral, tudo que é lugar, e sempre joga muito bem, muito regular. Um deles vai ser o lateral. O Virman, né, e o Mians provavelmente vão ser os titulares desse meio campo, e aí o Vanner e o Gustil vão disputar ali outra vaga, né? No ataque, o Mano e o Pepi, o atacante norte-americano, devem ser os titulares com toda certeza. A diferença é que o Perisic aqui, que já está um pouco mais velho, talvez reveze um pouco aí com o Bayar Terovic, que foi um espetáculo de jogador aí na temporada passada, uma grande surpresa, grande revelação do campeonato, esse bósnio de muita habilidade, né? O atual vice-campeão, então, o Feyenoord, né, que trocou de técnico. O técnico antes era o Robin van Persie, e agora quem vai ocupar sua posição aí é o Bronkhorst, jogador também, foi um jogador também muito conhecido, ídolo do Feyenoord também. O Feyenoord que teve mudanças também aí com a contratação do lateral esquerdo Barmel, do Las Palmas, né? Outro lateral também aí, ou meio campo, o Van Hout, que joga pelo Nice, joga mais pelo meio campo, mas às vezes também quebra um lugar na lateral direita. O Nacho Ferri, que é um espanhol, grandalhão, atacante interessante, jovem aí, é para futuro, até porque há uma possibilidade ainda do Eda sair, que é um jogador muito visado pela temporada que fez, né, no passado. E o Ernest, que é o goleiro, né, que veio do Hertha, já porque o Wellenhauter, que era o goleiro titular, foi vendido para o Wolfsburg. Então precisou contratar um outro goleiro e optou por contratar um outro goleiro alemão, né? O Hwang Bion saiu, foi para o Porto, um jogador que vai fazer muita falta nesse meio campo do Feyenoord. O Léo Sauer, né, foi para o Stuttgart, outro jogador que vai fazer bastante falta na lateral. E na ponta, ou na ponta, né, onde ele jogava ali. Então, o PSV, ao meu ver, mais perdeu, o PSV não, desculpa, o Feyenoord mais perdeu do que ganhou nessas contratações. Mas o Feyenoord faz isso, meus tios holandeses fazem isso. Às vezes contratam jogadores que parecem ser apostas, mas que caem muito bem no time. Né? Sabem contratar muito bem esses times aí holandeses. O Ajax que nas últimas temporadas errou nas contratações, mas sempre soube contratar muito bem. Então, o provável time titular aí do Horst vai ser com o Ernest no gol. No ataque, desculpa, na lateral, o Lotomba ou o Reed. Como zagueiros, o Just, ou então deve jogar o Watanabe, provavelmente titular, mas se não, a Hammer do Zik deve entrar ali, talvez como um zagueiro também importante, até por ser canhoto, né? O Marvel, como eu falei, um lateral bem interessante que acabou de chegar aí do futebol espanhol, do Las Palmas, deve ser o titular na lateral esquerda. O Van Hout ou o Targelini fazem aí o meio de campo mais pela direita. O Sechel titular e o Luciano Valente também com certeza, né? O Radmosa, o Eda e o Diarra no ataque. Mas ainda acho que vai chegar mais atacante aí para esse time do Feyenoord até o final das contratações aí da janela, né? A Denise chegando, falando que perdeu uma parte, mas não tem problema. Depois vai ter corte, vai ter aí a live para assistir. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado pela presença. Então, fechou aí com o Feyenoord, né? E agora a gente tem o Ajax, que nas últimas temporadas foi muito aquém, né? Do que se espera, né? Novamente ele foi mal, ele foi quinto colocado. Na temporada retrasada ele chegou até o momento brigar por rebaixamento. Então o Ajax está com uma dificuldade para se reconstituir e acompanhar PSV e Feyenoord, né? Principalmente o PSV que vem dominando aí o campeonato holandês. E o Ajax, então, para mudar essa situação, para ser o Ajax de sempre, ele resolveu ir para o mercado e fazer contratações bem interessantes. Eu acho que a principal delas é o Marcos Leonardo, um jogador que a gente conhece muito bem aqui, um atacante de muita qualidade, estava no Al Hilal lá, não era um titular absoluto, né? O Al Hilal cheio de jogadores do meio para frente, de qualidade, e pagou 20 milhões de euros. Outra contratação sensacional e pontual é o Julia Brandt, que também era um final de contrato aí com o Borussia Dortmund, um cara que a gente também conhece a qualidade dele, ele é absurdo, né? Tá mais veterano, mas agrega demais ao time, vai ser o cérebro desse time. O Caio Henrique, lateral brasileiro, que jogou no Fluminense, no Grêmio, alto jogador, estava no Mônaco há muito tempo já jogando bem, uma baita contratação. O Dali Blind, que é um veterano, como a gente sabe, mas é um cara que já conhece muito bem o Ajax, ainda tá jogando bem, aí tava no Girona. O Ter Stegen, galera, que goleiro é o Ter Stegen, né? Ele não tá bem nas últimas temporadas, teve problemas de lesões, mas eu confio muito em que o Ter Stegen possa ser o velho Ter Stegen de antigamente, né? O cara não nos aprende a jogar. O Tolu, que era do Wolverhampton. Cara, esse cara veio por empréstimo, a Fiorentina também estava querendo ele, e ele, cara, que tem 1,97 m de altura, ou quase 2 metros aí também. Um atacante que vai ser importante nesse time, né? Vai agregar bastante, apesar de que o Ajax já tem bons centroavantes aí, que a gente vai ver. E o Monserrat, que é um jovem que veio do Atlético de Madrid. O Tolu veio justamente para substituir o Weghorst, né? Que é o atacante grandão do time, né? Já conhecido, o Weghorst, já em fim de carreira foi pro Twente. O Steu, que foi para o Newcastle, o grande meio-campo da temporada passada, um jovem de futuro brilhante, né? 23,5 milhões pagos. E ainda teve a saída aí do Fitzgerald, que foi para o Torino. Temporada passada, então, do Ajax, vai ficar bem distante, eu acho, dessa. Né? Vai dessa vez brigar pelo título. Teve uma reformulação muito grande. Inclusive, também o técnico chegou aí, o Michel Sanches, técnico espanhol, que era o técnico do Girona, né? Fez um belo trabalho no Girona, apesar da última temporada ter caído. É um cara que fez o possível com aquele time, né? Então, olha, vamos olhar que esse time do Ajax está interessante. O Ter Stegen no gol. Na lateral direita, o brasileiro Lucas Rosa ou o Gaey. Olha os zagueiros, ó. O Sutalo, o croata, ou o Itakura, que é um baita zagueiro também japonês. Os zagueiros canhotos ali, o Blind ou o Bas. E o Caio Henrique na lateral esquerda. O Redir ou o Mokil, ali mais pelo lado direito do campo. Brandt, dezão. E o Gluck, aquele israelita que joga demais, né? Meia box-to-box. Muito bom jogador. No ataque a gente tem o Bergs, o Marcos Leonardo ou o Dolberg brigando pelo centroavance. E aí temos o problema do Götze, que é, eu acho, hoje o craque do time e que está sendo muito cobiçado pelo PSG. Se o Ajax perder esse jogador, aí sim complica. Ele vai ter que ir pro mercado trazer outro. Ele não tem um cara para decidir tantos jogos como foi o Götze na temporada passada. Então, acho que teremos uma boa temporada do Ajax esse ano. Uma boa briga aí com o PSV e Feyenoord, já que nos últimos anos não foi assim e a gente quer ver o Ajax grande, né? O NEC, galera, foi surpresa na temporada passada, né? Foi terceiro colocado. Então, ainda, além, ele pegou aí, tá brigando pela Champions League, né? Ele tá ainda vivo na disputa aí pra ir pra Champions League, nas eliminatórias. E seria muito interessante, né? O NEC aí chegou ainda, um cara, um não, dois, né? Eu acho muito interessantes, que é o Tadic, o rei das assistências, né? Ídolo do Ajax, que já tá veterano, mas joga muito ainda. O Schursky também foi do Ajax, não deu certo, acabou indo no futebol italiano, agora tá voltando. O Henry Moore também é outro jogador que começou muito bem a carreira e hoje em dia deu uma queda, mas tá voltando a jogar bem. E o Jamiro Monteiro, também outro jogador conhecido, de Luxemburgo. E saiu aí então o Anal, que era o destaque desse time, o grande craque desse time, foi pro Lille. E eu achei até pouco, 12,5 milhões, pelo tanto que ele jogou a temporada passada. E como a gente falou antes, o PSV contratou aí o Sandro, que foi outro destaque aí, por aproximadamente aí 15 milhões, né? 14 mais seus bônus. E é outro jogador também jovem, de talento, que brilhou no NEC na temporada passada. Então continua com o mesmo treinador ali, né? O Dick Schilder. E aí, o NEC, assim. O campeonato holandês é fraco, né, galera? Tirando os três grandes ali, sempre há uma surpresa aí. é, que é o AZ, o Twente, brigar ali por alguma situação ali de Champions League, né? Mas é raro os casos. E o NEC foi um raro caso da temporada passada. O NEC não vai fazer uma campanha ruim, obviamente. É muito superior aos outros times, né? Manteve a base aí, contratações foram boas. Mas assim, não dá para esperar que seja terceiro colocado de novo, né? Acho bem difícil, até porque o Ajax está muito melhor essa temporada. Mas interessante se o NEC pegar aí uma Champions League, né? Vai ser a primeira vez que joga. Vamos ver como é que vai ser. Então, a briga pelos candidatos, né, reais ao título aí são o PSV, o Ajax e o Feyenoord. Não tem como fugir disso, né? Dificilmente uma zebra acontecerá, como eu falei.
E como eu falei, né, quem pode entrar na briga pelo G4, eu acho que é mais o AZ e o Twente. Não acho que o NEC vai repetir a mesma proeza que teve na temporada passada. O Trash, Hervin, Groninger, Sparta, Fortuna, Go Ahead Eagles, Ado Den Haag, esses são times já mais consolidados aí no campeonato holandês e acho que não brigam para cair, brigam no meio da tabela. Já para cair, provavelmente ali o Telstar, o Willem o Zwolle, o Cambuur e o Excelsior, tá? Esse aí é a perspectiva para o campeonato holandês.